Salve, salve, meus queridos alunos e alunas do canal DS Matemática. Hoje nós estamos aqui com uma super questão envolvendo o limite, onde nós temos o seguinte limite: 1 menos x vezes a tangente de πx sobre 2, quando x tende a 1. Então a gente vai resolver esse limite hoje. Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui a questão. Então, antes disso, eu vou fazer aqui uma observação a respeito dessa expressão aqui, quando x tende a 1. Então, se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 dá 0, que multiplica a tangente de π sobre 2. A tangente de π sobre 2 não existe, então fica sem significado, sem sentido essa expressão. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui de variável. Bom, a dica que eu vou colocar aqui é que a gente vai utilizar essas duas ideias aqui para poder resolver essa questão. A primeira é a identidade trigonométrica, que é a tangente de π sobre 2 menos x é igual a cotangente de x. E que o limite do seno de x sobre x é igual a 1, quando x tende a 0. Tá bom? Então nós vamos usar esses dois fatos aí no desenvolvimento da resolução dessa questão. Então, primeiro passo, vamos lá. Então a gente vai fazer uma troca de variável. Então a gente fazemos y igual a 1 menos x. Isso implica que x vai ser igual a 1 menos y. Então, nós vamos substituir o 1 menos x por y. E vamos analisar essa expressão aqui, o que acontece com o y quando x tende a 1. Como x tende a 1, isso implica que essa expressão aqui, quando x tende a ser 1, observe que esse y tende a ser quem? 0. Então, y tende a 0. Então, esse fato aqui que nós vamos usar. Então, onde tem x tendendo a 1 na expressão, nós vamos substituir por y tendendo a 0, sem preocupação. Então, vamos reescrever esse limite. Então, vai ficar o limite, agora, quando y tende a 0, de 1 menos x, é quem? É y. Y vezes a tangente de, no lugar do x eu vou colocar 1 menos, do x eu vou colocar 1 menos y. Então, a tangente de π sobre 2 que multiplica 1 menos y. Ok? Então, está aí reescrito o limite. Então, isso aqui vai acontecer se somente se esse limite. Então, vamos desenvolver aqui. Y tendendo a 0 de y vezes a tangente. Vamos aplicar a distributividade aqui. Então, aqui vai ficar. Só colocar aqui isso aqui entre colchetes, que é o argumento da função. Então, aqui vai ficar a tangente de π sobre 2 menos π sobre 2 y. Quando y tende a 0. Então, se somente se acontecer isso aqui. Então, voltando para cá, vamos agora aplicar aqui nessa tangente, essa ideia aqui. A tangente de π sobre 2 menos o ângulo é igual a cotangente desse ângulo. Então, o x aqui está fazendo o papel de quem? π sobre 2y. Então, vamos substituir. No lugar do x, coloca π sobre 2y. Tá? Então, pegando essa identidade aqui, nós vamos reescrever esse limite. Então, ele vai ficar o limite de y. Então, o limite de y vezes. Agora, ao invés de escrever tangente, vamos escrever cotangente desse ângulo aqui, ó. Então, vai ficar y cotangente de quem? De π sobre 2y. Que é o argumento da função. Isso quando y tende a 0. Bom? Então, fazendo isso, nós vamos agora substituir, né, a cotangente. Quem é a cotangente? A cotangente é o valor do cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo. Então, vamos reescrever o limite. Y tendendo a 0. De quem?
Vamos escrever aqui, vai ficar y que multiplica o cosseno de π sobre 2y dividido pelo seno de π sobre 2y. Ficou interessante agora, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse quociente aqui. Eu vou pegar, observa que aqui eu tenho nesse limite o seno de um ângulo dividido pelo o limite do seno de um ângulo x dividido pelo valor desse ângulo x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então eu vou pegar, transformar essa expressão aqui do seno em algo parecido com isso aqui. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir o denominador por quem? Por π sobre 2y. Por consequência, eu tenho também que dividir o numerador por π sobre 2y. E reescrever o limite. Então aqui vai ficar quando y tende a zero, como vai ficar lá agora? Ó, y vezes o cosseno de π sobre 2x dividido por π sobre 2y, por essa expressãozinha aqui. E no denominador vai ficar seno de π sobre 2y dividido por π sobre 2y. Então, o próximo passo após aqui é a gente eliminar esse y aqui com esse y. E vamos reescrever o limite. Então, vai ficar o limite quando, é y tende a zero. De quem? Aí, eliminando esse y aqui com esse y, vai ficar cosseno de π sobre 2x dividido por π sobre 2. E aqui embaixo vai ficar o seno de π sobre 2y dividido por π sobre 2y. Agora aqui a gente vai continuar no próximo slide. Então agora eu tenho aqui o limite do quociente. Então eu vou aplicar o limite no numerador, tá? E vou aplicar o limite no denominador e ver o que acontece. Então, continuando aqui, nós temos, eu vou reescrever o limite que a gente tinha lá, o limite de quando y tende a zero de quem? Do cosseno de π sobre 2y dividido por π sobre 2, tudo isso aqui dividido pelo seno de π sobre 2y dividido por π sobre 2y. Agora a gente vai separar aqui o limite y. Isso quando y tende a zero. Agora eu vou separar aqui, eu vou aplicar o limite no numerador e no denominador. Então isso aqui vai ficar o limite quando y tende a zero de quem? Do cosseno de π sobre 2x sobre π sobre 2 dividido pelo limite do seno de π sobre 2y dividido por π sobre 2y, quando y tende a zero. Bom, então aqui agora eu vou aplicar aqui no denominador aquela ideia de limite que tinha lá, que é o limite do seno de x dividido por x quando x tende a zero, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, somente se eu vou ter aqui o seguinte, esse numerador aqui. Então, quando y tende a zero, isso aqui vai dar cosseno de zero
vamos ter aqui. Em cima vai dar o cosseno de zero, que é 1 sobre π sobre 2. E aqui vai dar quanto? Esse limite aqui vai tender, que é o limite do seno de π sobre 2y, dividido por π sobre 2y, quando y tende a zero, isso aqui vai tender para quem? Isso aqui vai tender para 1. Então, essa expressão aqui, esse limite vai tender para 1. Então, 1 sobre π sobre 2, dividido por 1, isso aqui vai ficar 1 dividido por π sobre 2. Vai ficar 2 sobre π. Então, conclusão. O limite de 1 menos x tangente de π sobre 2x, quando x tende a 1, isso aqui vai ser igual a 2 sobre π. Tá? É uma boa questão aí. Bom, pessoal, tá aí. Se você gostou dessa aula, clique aí embaixo em gostei. Tá? E não se esqueça, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal e acompanhe aí as nossas próximas videoaulas aí com super dicas matemáticas. Um forte abraço do professor Davidson e bons estudos!